A religião por obrigação, ela não transforma a gente. Fazer porque tem que fazer porque chegou a hora. Nem sempre nós conseguimos fazer. Não estou dizendo que a obrigação não é importante. É importante sim, faz parte do nosso processo de maturidade. Saber que nós temos obrigações a cumprir. Mas se a gente não faz uma ponte da obrigação com o crescimento que essa obrigação traz para a nossa vida, nós vamos começar a repetir ritos e gestos inférteis. Nós precisamos descobrir que há sempre alguma coisa que precisa nos fazer crescer. Há sempre um detalhe na restrição que precisa ser observado para que o todo da minha vida seja transformado por aquele detalhe. É um poder interessante isso, né? Você sentir que há um detalhe que vai transformando o todo da vida. É por isso que a quaresma é um tempo forte de jejum, abstinência e oração. Mas não significa que ao longo do ano isso não faça parte da vida cristã. Toda a vida cristã é feita de sacrifício. Aí você vai, nossa, mas que visão dolorista de religião, hein, padre? Não. É porque, na verdade, a psicologia já nos ensinou isso. A vida nos ensina isso o tempo todo. Nenhum ser humano pode ser grande, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande se ele não passa pelos sacrifícios diariamente. Se ele não vive as restrições de cada dia. E a gente seria uma ilusão da nossa parte pensar que nós vamos conseguir grandes coisas na vida se a gente não sacrifica para alcançar. Você acha que viver fidelidade, casamento que durou 50 anos, 60 anos, como a gente viu no passado, você acha que as pessoas conseguiam isso de qualquer jeito? Não. Só que tinha um detalhe, a capacidade de resignar-se do ser humano de 20 anos atrás, parecia ser muito maior do que a nossa de hoje. A nossa geração, as nossas gerações agora, eu sou mais velho até, né? As gerações agora, do presente e do futuro, elas não são muito propensas a sacrifícios. Quando você fala de restrição, ixi, meu Deus. Por que cresce tanto hoje a mística dessas religiões que não estão comprometidas com nada? Ah, eu acredito que Deus é uma energia, uma força superior. Religião é bobagem. Ter religião é coisa do passado, não é necessário, eu não estou preso a nenhuma fé. Isso é um discurso bonito que muitas vezes esconde preguiçoso. É um escudo que protege gente preguiçosa. Porque esse Deus, que é energia, né, que todo mundo fala, que muita gente fala hoje, que não compromete com nada, que não compromete com ninguém, isso é coisa de gente preguiçosa. E olha, e se tem uma coisa que nós podemos afirmar sem medo de errar, o cristianismo não é uma proposta para gente preguiçosa. O cristianismo não é uma proposta para gente molenga. É exigente. É exigente e vai pedir de nós o tempo todo uma resposta. Sabe por quê? Configurar a nossa vida à vida de Jesus dá trabalho. Aquela frase de Pilatos, eis o homem, quando Pilatos apresenta Jesus para ser crucificado, né? Para ser condenado, para passar por todo aquele suplício. Eis o homem, ali existe uma verdade antropológica, que nós fazemos a leitura agora, né? A teologia faz uma leitura desta frase de Pilatos. Então em Jesus nós temos o modelo de humanidade. E quando a igreja nos propõe a conversão, e a quaresma é um tempo forte de conversão, a igreja está nos propondo isso. Olhem para Jesus, sejam como Ele. É o único caminho seguro de salvação. Olhar para Jesus, descobrir que Ele é o referencial daquilo que nós precisamos ser. A igreja é um caminho para nos ensinar isso, para nos levar isso. A igreja é o sinal desta salvação. É por isso que nós não podemos acreditar numa fé que não nos comprometa com realidades concretas. Acreditar num Deus que não mexe no meu jeito de ser.
Acreditar num Deus que está só dentro do livro, que é um poema bonito, né? Outro dia eu ouvi o Dunga dizer, e ele tem razão, nós não podemos transformar a profecia em discurso banal. Nós não podemos esquecer a profecia. A poesia é bonita, mas a poesia tem que ser profética. Ela tem que ser lugar da verdade. Ela tem que ser lugar que mexe com o nosso coração. Quando eu escuto uma coisa bonita, aquilo me emociona. Mas esta emoção tem que mobilizar uma ação. É assim que a gente vai se configurando ao Cristo. O que é o sacramento? O sacramento é uma oportunidade que a igreja nos oferece de apressar esta configuração. Quando eu confesso os meus pecados e recebo do Padre a absolvição, em nome do Cristo, eu apresso a minha chegada. Eu apresso a minha aproximação de Jesus. Minha gente, é como a gente... É a mesma coisa. Eu gosto do meu pai. Admiro o meu pai. Você admira o seu pai. Você gosta do seu pai. Você começa a querer ser como ele. Você presta atenção no jeito como seu pai age. E existem situações que apressam o seu jeito de ser como seu pai é. Você vai descobrindo. Seu pai é engenheiro, você descobre que tem um curso. Você faz uma engenharia, você começa a ser mais como ele é. Seu pai era, digamos, um homem presidente de tal clube. Você quer ser também presidente, para ser como ele. É engraçado isso. A identificação é um processo humano que não tem outro desejo senão apressar o nosso jeito de ser, para a gente ser mais ou menos igual ao outro. Vai lá no exemplo mais baixo que pode ter, né? Você gosta daquela atriz, acha aquela atriz fantástica. Aí um dia você se pega cortando o cabelo igual ela. Você se pega prestando atenção como é a roupa daquela atriz. Aí você começa a se vestir parecido. Isso é identificação. A vida humana ela está o tempo todo ligada ao processo das identificações. Eu me identifico com aquele escritor e de repente começo a escrever dentro de um mesmo estilo. Você não faz igual ele, mas você começa a ter estilo. Por isso que quando você vai analisar um autor, você vai descobrir quais são as influências que ele recebeu para produzir aquela literatura, para chegar àquele resultado de texto. A vida cristã é a mesma coisa. Quando alguém olhar para a nossa vida, as pessoas precisam descobrir alguma coisa de Jesus ali. Porque senão significa que nós ainda não chegamos nem perto dele. É um processo para a vida inteira, não fica desanimado não, viu? Mas é preciso descobrir algumas coisas que apressem esse jeito de ser. Eu preciso apressar todos os dias o meu jeito de ser, para ser parecido com Jesus. Eu não tenho outro referencial. Por mais que eu admire as pessoas, por mais que eu admire os humanos que estão do meu lado, eu quero correr atrás de Jesus, eu quero ter o olhar dele, eu quero ter a simplicidade dele, eu quero ter a capacidade que ele tinha de amar. Eu sou cheio de defeitos. E toda vez que eu olho para os meus defeitos, eu sempre olho para esses defeitos, tendo como referencial a pessoa de Jesus. Porque ele não me desanima deles. Jesus me faz olhar para esses defeitos a partir de um olhar terapêutico, de correção. Então, padre, se você ainda não consegue ser como eu sou aí, com o seu coração, porque você ainda guarda muito rancor, fica atento, para na hora que alguém lhe magoar, não demorar dentro de você tanto tempo essa mágoa. Porque eu não guardava rancores. É Jesus dizendo para mim. A minha experiência mística tem que me colocar o tempo todo nesse diálogo com Jesus.